Olá, eu sou a professora Daniele e na aula nós vamos comentar a respeito de algumas terminações que costumam provocar muita confusão. Então, são as terminações es, iesa e iesa grafada com S ou com Z. Aqui eu gosto sempre de destacar, então, essa terminação es com Z, es com S. Esa com Z, esa com S, para você observar em quais situações que você deve fazer o uso de tal letra ou de outra. Então, nós temos algumas regras para isso e vamos abordá-las então. Então, novamente, nós estamos nos referindo à questão da ortografia. Então, dessa vez, com aquelas terminações que nós comentamos. Então, nós vamos abordar algumas regras, colocar alguns exemplos para que você compreenda melhor o uso dessas terminações que nós comentamos. Então, primeiramente, quando que nós vamos utilizar a letra S para as terminações es? Então, perceba aqui que nós temos o acento circunflexo e para a terminação esa. Então, em que situações? Quando a palavra que eu estou analisando, ela indica uma nacionalidade, então, o país de origem ou a posição social. Então, como você pode perceber aqui nos exemplos. Então, nós temos francês, então eu tenho a nacionalidade, grafado então com a letra S. Francesa, então o es e o esa, então o es para o masculino, o esa para o feminino. Então, é nacionalidade, ambos são grafados com a letra S. Temos aqui posição social, camponês, camponesa. A mesma coisa, masculino e feminino, grafados com a letra S. Nós temos aqui princesa, duquesa. Então, todas essas palavras aqui também, a posição social, são grafadas com a letra S. Então, a regra é bem simples e básica. Quando se tratar de nacionalidade ou posição social, essas palavras são grafadas com a letra S. Eu quero destacar aqui para você um erro muito comum que ocorre, por exemplo, aqui da palavra francês para a palavra francesa, e isso acontece também quando nós vamos, entre aspas, colocar a nacionalidade da língua, ou seja, de que país que nós estamos tratando. Então, muitas vezes, a palavra, por exemplo, composta aqui na língua portuguesa, então, muitas pessoas escrevem aqui língua portuguesa com a letra S, mas colocam aqui o acento circunflexo. E a mesma coisa fazem com as outras palavras. Então, por exemplo, inglês, então eu tenho aqui o es grafado com S. Quando vão colocar inglesa, então, deixam o acento circunflexo aqui. E esse é um erro que ocorre muito. Então, esse acento não existe. Por quê? Porque aqui, se você observar, então vem aqui de acordo com as regras de acentuação. Então, a palavra inglês é uma palavra oxítona, que possui aqui a sílaba tônica na última sílaba. E quando essa palavra que possui a sílaba tônica na última sílaba termina com E, seguido ou não de S, ela recebe a acentuação. Já na palavra inglesa, assim como portuguesa, francesa, chinesa, japonesa, como você pode perceber pela tonalidade que eu fiz, todas essas palavras não possuem a sílaba mais forte, a sílaba tônica lá na última sílaba. Eu não falo inglesar, e sim inglesa. Então, a minha sílaba tônica está aqui, na penúltima sílaba. Quando isso ocorre, nós temos uma paroxítona, e paroxítona terminada em A não recebe acentuação. Então, tome muito cuidado para quando você for colocar aqui algumas dessas palavras que nós citamos. Então, elas são, sim, grafadas com a letra S, mas elas não recebem o acento circunflexo, como nós comentamos aqui. Bom, aqui nós temos a grafia do es e do esa quando eles são escritos com a letra Z. Então, em que situações? Quando eles
são aqui substantivos abstratos. E o que são substantivos abstratos? São aqueles substantivos que são, entre aspas, irreais, ou seja, que eles dependem de um outro ser, de uma outra situação para acontecer. Então, nós temos aqui os exemplos: insensatez, altivez, placidez, viuvez, beleza, pureza, moleza. Sempre quando nós tivermos esses substantivos, vale a pena também você observar que a maioria deles vem aqui de um adjetivo. Então, por exemplo, a beleza não acontece sozinha. Por quê? Então, por isso que é um substantivo abstrato. Então, eu digo sempre que alguém tem beleza ou algo tem beleza. A mesma coisa aqui com a pureza, a mesma coisa com a insensatez. Então, eu digo que alguém é insensato. Então, como você pode perceber, esses substantivos, eles vêm, na maioria das vezes, de um adjetivo. Então, aqui a palavra beleza. De qual adjetivo que vem a palavra beleza? O substantivo beleza. Então, eu digo que a beleza, por isso que é substantivo. Mas se alguém tem beleza, então significa que esse alguém ou esse algo é belo. Então, aqui, como você pode verificar, nós temos um adjetivo. Então, na maioria das vezes, esses substantivos que vêm de um adjetivo são grafados com a letra Z. A mesma coisa aqui na palavra pureza. Então, a palavra pureza é um substantivo, porque eu digo a pureza daquela menina encantou a todos, por exemplo. Mas se alguém tem pureza, alguém é puro. Então, eu tenho um adjetivo. A mesma coisa aqui com a palavra moleza, com a palavra insensatez. Então, insensatez, eu tenho insensato. Então, eu tenho novamente um adjetivo. Então, vale a pena você observar essas colocações quando você for verificar aqui o uso do es e do esa com a letra Z. Eles ainda podem ocorrer, então, mais especificamente, como eu falei aqui, em relação à qualidade, que são os adjetivos. Então, vamos ver como isso acontece. Designam qualidade ou estado e são adicionados a adjetivos e particípios. Então, vamos abordar aqui alguns exemplos. A palavra embriaguez. Então, a palavra embriaguez, como você pode observar aqui, a terminação com Z, ela tem aqui o particípio embriagado. Então, qual que é o particípio? Essa terminação aqui. O A, o D e o O. Então, por isso que é grafada com a letra Z. A palavra polidez, a mesma coisa. Olha o particípio aqui, que dessa vez é terminado em ido. A palavra estupidez. Perceba que todas elas estão vindo aqui do adjetivo, no caso. Então, a palavra estupidez, então eu tenho estúpido aqui, a terminação, mas dessa vez eu tenho um adjetivo. Então, eu tenho a qualidade. Então, toma cuidado que não basta somente você observar a terminação, como aqui é a mesma, mas classes morfológicas diferentes, né? Aqui, nudez. Então, a mesma coisa. Aqui eu tenho nu. Então, como você pode observar aqui, o adjetivo. A palavra polido, por exemplo, se eu colocar como verbo, eu tenho o particípio, que é a terminação IDO. Se eu associá-la a um adjetivo, eu tenho a situação de qualidade. Então, nesses dois casos, tanto quando é qualidade, quando está aqui no particípio, nós temos a grafia com a letra Z. Ainda temos o uso e a observação para os monossílabos. E os monossílabos não possuem regra específica. Então, como que nós vamos analisar aqui? Dependendo da etimologia ou da origem da palavra. Então, nós trouxemos aqui alguns exemplos. Então, aqui, as palavras mês, três,
e res, que no caso significa cabeça de gado. Então, vem da questão da etimologia dessas palavras. Então, as palavras de origem que seguem essas terminações. A palavra vez e a palavra tez. No caso, essa palavra tez, que significa tonalidade da pele. A mesma coisa vem aqui da etimologia. O fez, que nesse caso não é verbo, e sim um barrete usado pelos turcos, também, assim como o verbo, é grafado com a letra Z. Então, em alguns casos, nós não temos a contemplação das regras, quando nós abordamos para as outras palavras, e sim a origem e etimologia das palavras. Por isso que quanto mais palavras você procurar no dicionário, mais fácil vai ficar, porque você vai observando e verificando cada vez mais. Nós temos ainda algumas palavras que possuem mais de uma sílaba, mas que também têm aqui a dependência da etimologia. Então, algumas palavras com mais de uma sílaba também dependem da etimologia. Então, não é só o caso dos monossílabos. Então, a palavra xadrez, por exemplo, a primeira derivação que nós temos aqui é do árabe. Então, aqui você pode observar que tem a presença da letra X. Já essa palavra que foi grafada aqui do sânscrito, como nós temos aqui a colocação, vem com a letra CH. Então, por que nós estamos abordando aqui? Para você observar que aqui esse processo de derivação, ele é composto pela letra Z, por quê? Porque vem aqui do processo de derivação da palavra. Então, na palavra, não tinha nada que impunha o uso da letra S, por exemplo. Então, depende da questão da etimologia. Manganês, aqui, já no italiano, como você pode perceber, tem a presença da letra S. Então, por isso que nós temos aqui na língua portuguesa, também na língua latina, magnesium. Então, a presença da letra S. Então, na palavra xadrez, como você pode observar, não tem essa influência. Já na palavra manganês, sim. A palavra framboesa, então, aqui na língua francesa, nós temos a presença da letra S. Por isso que na língua portuguesa também temos a presença da letra S. Então, como você pode verificar, algumas palavras dependem exclusivamente da etimologia e não aqui no caso totalmente como framboesa. Ah, mas possui o som da letra Z, está entre vogais. Aqui nesse caso, ela depende da etimologia da palavra. Nós temos ainda algumas palavras derivadas de verbo que não contêm S nem Z no final. Então, elas não têm nenhum nem outro e são escritas com a letra S. Dos exemplos que nós colocamos aqui, vale a pena uma observação. Então, nós temos aqui as palavras surpresa. Então, eu tenho aqui a derivação do verbo surpreender. A palavra despesa, eu tenho aqui despender. A palavra defesa, eu tenho defender. Na maioria das vezes, essas palavras que não têm aqui na terminação final nem o S nem o Z e são grafadas com S, a maioria delas possui essa mesma terminação em comum, o N, D e R. Então, provavelmente, elas serão escritas com S, porque não tem nada no processo de formação que influencie. Então, você pode verificar aqui, no caso dessas três, que foi a mesma ocorrência. Então, vale a pena observar também nessa situação de terminação. Já que o verbo fez, que vem do verbo fazer, então aqui eu tenho a letra Z e no verbo fazer eu tenho a letra Z, então por isso que nós grafamos, por quê? Porque o infinitivo desse verbo também tem. Então, como nós já abordamos até em outras situações, você pode até se perguntar, ah, mas aqui nós temos a letra S, ou então aqui nós temos a letra S. Não, nós sempre vamos tratar do finalzinho da palavra. Então, quando ela possui no final, como nós podemos observar aqui na palavra fazer. Então, basta você observar isso também. Então, essas são as nossas referências para esses usos. Então, lembrando que é importante que você também amplie o seu estudo sobre esse tema, sobre esses pontos abordados. Eu espero ter contribuído com o seu estudo. Até a próxima!